Hoje a gente vai falar com o médico urologista Rodrigo Braz. Doutor Rodrigo, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Carol. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade em conversar aqui com a gente hoje, porque a gente fala de menopausa, é até um assunto amplamente, moderadamente debatido, né? Que é a questão do momento em que os hormônios femininos a produção desses hormônios começam a ficar menos intensa e aí as mulheres passam por essa interrupção da menstruação e chega a menopausa. Mas o que pouco se fala é sobre esse mesmo momento nos homens. Existe, doutor Rodrigo Braz, os homens também passam por esse período de envelhecimento aí e redução na produção de hormônios? Sim, os homens passam, nós chamamos esse momento, nós chamamos de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou também o termo climatério masculino. É uma baixa progressiva da produção do hormônio masculino. Estima-se que, a partir dos 40 anos, a taxa de testosterona diminua 1% ao ano. Hoje em dia, homens acima de 40 anos, já temos por volta de 20% de homens que já têm algum problema relacionado à produção de testosterona. Nossa, então a gente fala, esse nome é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, e aí ele é o popularmente conhecido como andropausa, ou andropausa está errado? Não, perfeito. Eu costumo dizer que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? O nome anteriormente usado era realmente andropausa. Mas a andropausa hoje, ela como se ela nos dá uma ideia de algo súbito, né? E o distúrbio androgênico é algo progressivo, é algo lento. É como se a pausa completa da produção hormonal não existisse do ponto de vista do envelhecimento masculino. Mas a ideia é a mesma. A ideia é realmente a diminuição da produção dos hormônios masculinos pelo homem. E aí começa com que idade, doutor Rodrigo? Imagino que seja relativo, né? Mas normalmente a partir de que idade? Então, começa a partir dos 40 anos, estima-se que a partir dessa idade ocorra uma diminuição progressiva da taxa de testosterona, de 1% a cada ano. É importante dizer dos efeitos disso, Carol. O que a baixa de testosterona pode levar no homem, né? Pode levar a sintomas relacionados à parte sexual e os sintomas não sexuais. Ocorre a diminuição do desejo sexual, problemas de ereção, obesidade, perda de massa muscular, depressão, fadiga, perda de pelos corporais, redução da sensação de vitalidade, anemia, ou seja, é algo que realmente impacta muito na saúde do homem, né? E aí, como o senhor também estava explicando, não é de um dia para o outro, né? É uma perda gradativa que pode trazer esses sintomas, né? Perfeito. É uma perda gradativa, e aí esse homem ele vai fazer o acompanhamento com o urologista, com o médico, que vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico, o distúrbio androgênico é uma síndrome clínica, né? É um diagnóstico clínico e laboratorial. Nós não vamos nos fixar apenas em um valor da testosterona, né? Apesar que nós temos os guidelines, os guias, né? A Sociedade Brasileira de Urologia nos orienta que os homens que têm uma testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro devam ser tratados. Mas, por exemplo, a Sociedade Europeia de Urologia já coloca um nível de 350 nanogramas por decilitro de testosterona total. O importante é você avaliar como está a clínica do paciente, se ele tem associação clínica e laboratorial. E aí sim, iniciar o que a gente chama de TRT, que é a terapia de reposição hormonal. Ou seja, tem tratamento, né, doutor Rodrigo? Exatamente, tem tratamento. E aí a reposição hormonal, como é que se dá isso? Pronto. Existe a terapia de reposição hormonal. Ela pode ser realizada através da reposição exógena de testosterona, ou seja, a aplicação da testosterona, que pode ser por via oral, por via transdérmica, subcutânea ou intramuscular. Mas também pode ser realizada com a terapia que estimula a produção endógena de testosterona. E aí, como é que é isso? É clínico que as pessoas fazem isso? Os homens na própria consulta, no consultório, conseguem fazer isso? Isso. Na consulta com o médico urologista, nós vamos fazer o diagnóstico e vamos prescrever essa reposição.
Hoje em dia, a maioria das vezes, optamos pela forma transdérmica, através de gel de testosterona, nós vamos avaliar caso a caso, e algumas outras vezes optamos pela reposição intramuscular. Hoje já temos testosterona de depósito que pode ser utilizada a cada 3 meses. E essa reposição, ela vai ser acompanhada pelo médico urologista. Ele vai acompanhar como está evoluindo essa evolução, como está progredindo a testosterona, os sintomas, se ele está evoluindo bem clinicamente. E, obviamente, que nós vamos pedir também para que o paciente faça também uma alteração dos hábitos de vida. Às vezes o paciente é sedentário, às vezes ele é obeso, ele é um fumante, é tabagista, um etilista pesado. Então a gente vai orientar que ele precisa sair dessa que a gente chama de síndrome metabólica, né? Ele melhorando esses parâmetros, ele tende a melhorar a testosterona. Algo que é importante que o paciente faça é que ele faça atividade física, né? A atividade física tende a estimular a produção endógena de testosterona, vem ao benefício do paciente também. E, doutor Rodrigo, existe algum risco de não fazer essa reposição se é algum homem, assim, a gente sabe que a cultura é que o homem quase não procura, né, uma consulta, um atendimento médico, e às vezes está com alguns desses sintomas e pensa que pode ser uma doença, alguma coisa, e na verdade pode ser só uma taxa reduzida hormonal, né, que de forma simples, como o doutor Rodrigo está explicando, pode ser resolvida. Mas tem algum risco de não fazer esse reequilíbrio, de não fazer essa reposição? Sim. Aí vem os prejuízos, né? O não tratamento pode levar ao aumento de risco de doença cardiovascular, aumenta a chance dele desenvolver depressão, aumenta a chance de obesidade, de perda de massa muscular, problemas de ereção, perda de massa óssea, diminuição da vontade de fazer sexo, ou seja, a vitalidade. Isso tudo tende a diminuir nesse paciente que está com um distúrbio androgênico. E, doutor Rodrigo, qualquer especialista, né, médico, eu digo, qualquer especialidade pode pedir esse exame? É um exame simples de sangue que a gente detecta essa baixa produção hormonal? Sim, esses exames laboratoriais são exames simples. Hoje em dia, vários especialistas podem solicitar esse exame. Isso é uma área muito bem entendida pela especialidade de urologia. Os urologistas têm essa linhagem, né, que são os andrologistas, os especialistas nessa área, e também os endocrinologistas, que fazem também esse acompanhamento hormonal. Perfeito, então fica a dica aqui, se você está com algum desses sintomas, conhece alguém, né, convive com algum homem que já passou aí dos 40, 45 anos, de repente está aí se sentindo um pouquinho mais triste, um início de depressão, pode ser uma desregulação hormonal e dá para fazer essa reposição de forma tranquila, né, doutor Rodrigo? Isso mesmo. E eu queria comentar ao final aqui, Carol, que às vezes essa reposição hormonal, muitas vezes chega em um outro especialista e o médico fala, nossa, mas você está fazendo a reposição hormonal, mas você não pode, por exemplo, você tem hipertensão. Mas o que ficou visto, Carol, é que os pacientes que são realmente hipogonádicos, que realmente têm a testosterona baixa, eles se beneficiam da reposição. Ou seja, o paciente que tem testosterona baixa e repõe o hormônio, ele tende a melhorar os níveis pressóricos, nível da pressão arterial, ele tende a melhorar os níveis glicêmicos, que é o nível da glicose no sangue, ele tende a melhorar os parâmetros no que diz respeito ao colesterol. Então, a reposição para esse paciente, que é realmente hipogonádico, vem a esses benefícios, vem a melhorar todos esses parâmetros do paciente. E aí a importância de fazer isso com acompanhamento, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Primeiro tem que ser um diagnóstico laboratorial e fazer isso com acompanhamento médico, né? Perfeito. Nós médicos vamos estar sempre acompanhando o hematócrito, que é um valor laboratorial, né? Vamos estar acompanhando o PSA, faremos o toque retal. Esse acompanhamento tem que ser feito, no mínimo, a cada 3 meses, 6 meses e 12 meses. Esse acompanhamento é criterioso. Olha só, acabou de chegar uma pergunta aqui do nosso ouvinte Luciano. Ele quer saber se existe algum medicamento natural que pode ajudar aí a estimular a testosterona. Essa é uma ótima pergunta. Existe sim. Ou seja, a gente tem, os dados da literatura não são muito robustos em relação a essas medicações, mas nós, urologistas, prescrevemos. Um deles é o Tribulus terrestre. Ele pode ser administrado e tende a ajudar na produção endógena de testosterona.
Nossa, repete aí, doutor Rodrigo. Chama tríbulos terrestres. E isso encontra onde? Isso, geralmente nós passamos enquanto nas farmácias de manipulação. Ah, tá. Uma posologia correta, uma forma de uso, e pode ser encontrado e tende a melhorar os padrões da testosterona endógena. E a atividade física que o senhor citou também no início da nossa conversa, né? Exatamente. A atividade física, o perda de peso, né? A alimentação balanceada, tudo isso vem ao benefício e tende a melhorar. Agora, vai chegar um momento, Carol, se for feito realmente o diagnóstico de que a gônada do paciente, que o testículo do paciente não produz mais testosterona, que houve uma falha completa, esse paciente, na maioria das vezes, vai precisar de reposição hormonal para o resto da vida. Mas isso, o médico urologista, o andrologista, o endocrinologista vai conseguir fazer esse diagnóstico e vai conseguir orientar esse paciente. Perfeito. Conversamos hoje, então, com o urologista Rodrigo Braz, nos dando essas informações sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é aí a baixa na produção de testosterona. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Uma boa semana. Uma boa semana. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.